Da população, um profissional que é muito difícil de ser acessível, que é o médico, que ele está distante muitas vezes de comunidades periféricas, de comunidades rurais, e possibilita que essas comunidades tenham acesso a esse profissional que é tão difícil de ser alcançado. 18 de abril, dia do livro infantil, e agora o bate-papo é muito cultural e educacional com o nosso querido Erivelton de Souza. Erivas, tem lançamento, né, por vir aí? Tem um lançamento. Nós estamos na segunda edição do Fantasma do Padre e na segunda edição também dos Ditados Populares, que antes foi lançada pela edição como Ditos Sábios, né? Os Ditos Sábios. Ditos Sábios quer dizer, os ditos editados, né? Forma contrata, populares. Então, essa segunda edição dos Ditados Populares, ela está ampliada, né? E com novos provérbios, porque a gente tem a participação das pessoas que mandam provérbios e nós prometemos que anualmente vamos reeditar e colocar os novos ditados populares, porque a língua é muito dinâmica e nos ditados populares também, apesar de ditados populares serem coisas, os ditados populares são provérbios que vêm desde o tempo de Cristo, desde antes de Cristo, mas sempre tem coisa nova, principalmente com o advento da internet, né? A internet tem derrubado alguns e tem colocado novos ditados populares, novos e diferentes ditados populares, né? Então, está uma maravilha de livro, eu aconselho as pessoas. Eu até sugeri que as escolas, você sabe que ditados populares já foram ensinados nas escolas, não é ensinados, abordados na escola. Por quê? Porque é cultura popular. Mas a cultura popular, com o tempo, as escolas abandonaram a cultura popular, como abandonaram a educação física, como abandonaram o OSPB, como tinha antigamente, né? Abandonaram essas coisas. O latim não se ensina mais nas escolas. Então, por quê? Porque o ensino moderno, e tem um cidadão chamado Paulo Freire, que é endeusado, que para mim é uma enganação, né? Que fala que esse tipo de ensino é do tempo passado. Mas, na verdade, o tempo passado é o que ele colocou por aí. Bom, mas não vamos entrar nessa polêmica, não, porque é muito grande, né? Os ditados populares é da escola, as escolas hoje praticamente não abordam, mas todos os estudantes sabem, falam e escutam ditados populares. Faz parte da nossa rotina, da música. Está na música, né? Está nas novelas, está no cinema, está em todo canto, está no dia a dia das pessoas, né? Você aqui acolá diz, olha, o cachorro que é mordido por cobra tem medo de linguiça, porque isso é um ditado popular, né? É um ditado popular. Ou então o poste está mijando no cachorro. Pois é, o cachorro mijar no poste. Então, muito ditado popular que você fala no dia a dia, e o nosso prefeito, Roberto Pessoa, que é meu parceiro neste livro, né? Neste livro, Ditados Populares, ele é uma pessoa que é fã dos ditados populares. Esse livro foi, inclusive, escrito, eu ia falar primeiro do Fantasma do Padre, vamos falar dos ditados populares, foi escrito pelo seguinte, ele estava na época em que se discutia a transposição de São Francisco, hoje praticamente esquecida, depois de concluída, depois de tantos anos, de bilhões gastos com a transposição. Então, ele era deputado federal, estava na reunião em Brasília, no plenário, e começaram a discutir sobre a questão da transposição. E alguém disse, né, aquela música do iguatuense, Zé Dantas, que dizia o seguinte, Riacho Navio, né? O famoso Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, e o rio de São Francisco vai jogar no meio do mar. Aí o Roberto Pessoa, brincando, disse, olha, eu sou do Ceará, o Ceará é uma terra seca. Ao invés de o rio São Francisco deixar no meio do mar, eu gostaria que deixasse no meio do meu Ceará, que não tem água, que tem uma aridez muito grande. Então, eu preferia isso. Então, a partir disso, ele se lançou a ele mesmo um desafio. Assim que eu puder, eu vou fazer alguma coisa sobre ditados populares, né? E aí, anos depois, nós conversamos e ele me passou o desafio, eu digo, vamos juntos. E fizemos o Dito Sábios, que é o primeiro, né? E agora já está na segunda edição com os ditados populares. Erivas, ainda sobre os ditos sábios e os ditados populares, hoje, no dia do livro infantil, se fala muito sobre o primeiro contato com a leitura, que é quando você entrega à criança aquele livro para ela despertar esse interesse pela leitura. Eu acredito que o Ditos Sábios foi para muita gente também o primeiro contato com a leitura, porque é aquele negócio mais leve de identificação, e ali despertou, não foi? Exatamente, é fantástico, porque neste livro a gente aborda e trata
do ditado popular desde sua origem. Como foi que surgiu? Né? Surgiu aonde? Né? Desde a origem do ditado popular. Os ditados populares, principalmente, são de origem que vieram para o Brasil. São de origem portuguesa, de origem moura, mas tem também o da origem japonesa, de origem alemã, de origem americana, tem todo tipo, e da origem bíblica. Existe até ditados populares, eu abordo aqui nessa coisa, nós abordamos, o prefeito, essa é uma insistência dele, inclusive, ele disse, Napoleão, o nosso cangaceiro, o nosso cangaceiro aqui, O Lampião? Lampião. Aí ele perguntou, Lampião tem algum ditado popular? Eu digo, tem. É só você procurar na literatura que o Lampião também dizia ditado popular. Né? Tem um muito famoso, né? Ele tinha o Major Bezerra, que o perseguia, na época em que ele era cangaceiro, nos sertões nordestinos, aí o nome dele era Major Bezerra. Ele dizia, eu não tenho medo nem de boi, quiçá de bezerra. Né? Ele fazia esse tipo dessa coisa. Aí os caras tinham medo dele, claro, né? Aí ele dizia assim, essa é meio pesada, mas vale a pena dizer, o que é um peido quando o cara está com caganeira? Né? Não vale nada. Então, essas coisas, todas são coisas que com o tempo se transformaram em ditos populares. Né? Nestes ditados populares, nós também mostramos que o ditado popular evolui, né? Evolui e muito, né? Por exemplo, todo mundo quando é criança, a Rosângela sabe, você sabe, aquela coisa que diz o seguinte, né? Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Na verdade, esparrama já é uma coisa que vem depois. Espalha a rama pelo chão. Com o tempo se esparrama, né? Como quem tem boca vai a Roma. Vaia Roma, né? Quando tem boca vai a Roma. Hoje já tem a coisa surgiu, na verdade, quem tem boca vaia. Vai, dá uma vaia em Roma. Por quê? Porque Roma antigamente era o quê? Era o Senado, eram os senadores. Então as pessoas iam para lá para vaiar a Roma. E se transformou em vai a Roma. Vaiar os senadores. Vai a Roma, porque você sai perguntando. Onde é que chega, como é que chega o endereço e tal? A minha mãe sempre dizia isso. Meu filho, vai comprar aí não sei o quê, na padaria, não sei o quê. Mas, não sei onde é. Quem tem boca vai a Roma, sai perguntando, né? E aí é uma alteração de um ditado que antes era outro, né? É a história do domingo, pé de cachimbo, né? Não tem essa coisa? Não tem, Alô? Domingo, pé de cachimbo? Então, na verdade é o seguinte, cachimbo não tem pé. A coisa é o seguinte, domingo, pede cachimbo. Quer dizer, você pode fumar em casa seu cachimbo, e muitos outros ditados populares que foram surgindo de uma corruptela. Erivas, e nessa questão do ditado alterar e a história de como ele surgiu, existe uma unanimidade de como surgiu o ditado? É normal a gente ver 3 histórias diferentes e as 3 ser verdadeiras? Não sei. É quase normal. Alguns têm 3 histórias, alguns têm uma, né, que são verdadeiras. Por exemplo, feito nas coxas, né? O que é feito nas coxas? Era o charuto que era feito nas coxas, porque você enrolava o fumo e botava ele naquela película aqui nas pernas, era o modelo de fazer. Então era feito nas coxas. E depois esse ditado popular se transformou em outros significados, né? Em outros significados. Então, por exemplo, Maria vai com as outras. Sabe por que esse ditado surgiu? Maria vai com as outras era quando a coroa chegou aqui no Brasil, em 1822, né, a coroa chegou no Brasil. Dona Maria, que era a mãe do imperador, saía, e quando ela ia, um bocado de gente com ela. As amas, as aias, né, iam com ela para a rua. Aí a turma, lá vai, Dona Maria vai com as outras, né? Uhum. Então, Maria vai com as outras. Passou a ter o significado de você ser influenciável. Né? Ser influenciável. Olha, a Maria vai com as outras, né? Maria vai com as outras. Então, esse ditado sempre tem uma origem, principalmente ditados de origem racista, né? E tem muito ditado de origem racista, né? Que hoje não se pode nem dizer, né? Por exemplo, o negro quando pinta tem 3 vezes 30, né? É um ditado popular. Mas isso hoje não se pode nem falar, porque não se pode dizer que é negro, que é preto, que é branco, que é azul, que é amarelo. Mas existem, ainda são consagrados na literatura popular. E neste livro eu abordo também a questão do cearenseis. O que é o cearenseis? O cearenseis é o nosso dialeto. Você viu aquele filme do Cine Hollywood, que ele fazia o filme e colocava legenda. Porque o povo de fora podia não interpretar. O povo de fora não sabia o que significa aquele verbo, né? Olha, que nem que eu, vamos fazer assim.
ele não tem... Acular, não sei o quê. Por exemplo, lá, a turma disse que lá em Sobral, eu falando de Sobral, né? Lá em Sobral tinha uma... Dizia que falava inglês, né? Sobral falava muito inglês, porque você sabe que a lei da relatividade foi comprovada em Sobral, né? O pessoal todo do Einstein veio lá para Sobral fazer esse negócio tudo. Sobral é na Ilha do Príncipe, que era na África. Então, que era o único local onde você podia ver o eclipse solar. Então, a turma dizia, como é que o inglês, os sobralenses falam inglês? Nós high, nós rein, né? Nós high, nós rein. Então, essa coisa é muito da vida do dia a dia das pessoas. Né? O dia D, a hora H, que fala aqui. Explica, né? Dia determinado para a execução de uma certa tarefa ou para o início de uma dada operação. E aí a gente vai embora aqui, né, Edivelson? É humano. Exatamente. Massa, muito então, massa. Existem... Este é um livro que eu acho que todas as escolas deviam, pelo menos, uma vez em cada semestre, abordar esse assunto, chamar alguém para falar sobre esse assunto. Porque as pessoas precisam saber. O Adoniran de Sá Barbosa, quando fez aquele samba, Deus dá o frio conforme o cobertor. Não tem coisa mais linda do que isso. Isso é um ditado popular bíblico. Deus dá o frio conforme o cobertor. Que o Adoniran de Sá Barbosa juntou e fez, na verdade, ele que primeiro abordou. Né? Então, é uma coisa linda. E está na música, está nas novelas, está em tudo. Hoje não tem como não se falar nisso. Né? Não tem como se falar no ditado popular. Hoje não, a vida inteira, né? Ditado bíblico. Vai ficar para gerações e talvez um dia pode ser modificado também, ninguém sabe. Aí a gente está falando dos ditados populares e o Fantasma do Padre é outra pegada, né, Edivelson? O Fantasma do Padre é um romance que eu fiz, esse é só de minha autoria, que eu fiz numa época, está com 3 anos que eu escrevi, estou agora terminando e concluindo a segunda, não é a segunda edição está aqui. Estou fazendo o segundo volume, que é a continuação deste, que é um livro que nunca se acaba. O livro, assim, você fecha a porta, mas se abre uma janela. Isso. Olha, isso é um ditado popular. É outro ditado. É um ditado popular. Então, o que acontece? Esse livro chegou a um final, mas aí eu vi que não tinha um final. Tinha que explicar algumas coisas. Então, eu estou fazendo Fantasma do Padre 2, volume 2, Orgulho e Solidão. Né, que é o final, como é que é o Fantasma do Padre que... Está aqui no livro, né? Você depois vai ver. O que é o Fantasma do Padre? É a história que envolve 3 gerações. Né? Começa no início do século XX, né? No início do século XX, 1900, por aí assim. Antes disso, quando chegou, muito antes disso, a origem é muito antes, quando chegou o grupo de Maurício de Nassau no Pernambuco. E daí veio os filhos e tal, casaram com... Algumas pessoas da delegação dele se casou com índios e tal, e tal, e tal. E teve um filho, né, com uma pessoa lá do Recife, e no Pernambuco. E essa pessoa virou padre, depois foi bispo, e teve filhos. Né? Ele casou, padre, porque padre também casa, né? Não é casa, ele se junta, né? Mas teve filho. E 2 filhos. E um dos filhos dele foi padre também, você viu a história, né? Foi padre também. Então, é exatamente a história do Fantasma do Padre. Então, vem de geração. E, incrível que pareça, a história, eu começo no século XX, mas é uma história bem atual, porque eu abordo no livro, por exemplo, pestes como a pandemia de Covid, a peste da varíola, né, que houve em 1904, no Rio de Janeiro. É antemporal o livro, a história. No Rio de Janeiro, porque foi, inclusive, quando surgiu a revolta da vacina, né? No tempo de Pasteur, Luiz Pasteur inventou. Então, nós abordamos isso e trazemos isso até os dias de hoje. Também eu abordo um assunto interessante aqui, quando as pessoas vão fugindo da seca, esse romance ele perpassa várias regiões. Ele vai à Itália, ele vai à Holanda, né? Rio de Janeiro e ao Ceará. Quando no Ceará, a seca do 15, que foi abordada por Raquel de Queiroz no livro chamado O 15, ela fala, en passant, que foi estabelecido os grupos, os locais de isolamento dos flagelados. Os flagelados, quando fugiam do interior, chegavam em Fortaleza, invadiam Fortaleza e era um caos, porque era sujeira, era doença, era diabo 14. Esse tipo de procedimento foi iniciado em 1888,
quando houve a grande seca no Brasil. A grande seca que matou gente, que matou muito animal, tal e tal. O centro de Fortaleza, que era então um bulevar praticamente, Duque de Caxias, aquela área ali, né, foi invadido por flagelados que vieram de todo o Ceará, de Nordeste todo, de Nordeste até, e se instalaram no centro. Resultado, doenças, sujeira, as pessoas faziam, né, cocô na rua, vamos dizer assim. E morreu muita gente. Resultado, quando chegou na seca do 15, logo depois da oligarquia Ascioli, o que aconteceu? O governante estabeleceu que iria fazer os campos de concentração. Ou seja, os flagelados que viessem para Fortaleza, né, eles pegavam antes e levavam para esse campo de concentração. Queria fazer uma faxina na cidade. Que era o local seguinte, não, campo de concentração que era ali no Alagadiço, que hoje estava Bonfim, então ali eles cercaram uma área grande de arame farpado, colocaram as barracas e tal, e ali eles colocavam essas pessoas que chegavam, dizendo que iam alimentar, dar roupa e ter médico. Mas, como sempre, a corrupção, né, isso não aconteceu. E o resultado? Colocaram centenas de pessoas lá, milhares de pessoas, e não tinha só esse, tinha o senador Pompeu e tinha no Crato. Os campos de concentração, que é para evitar que as pessoas viessem para Fortaleza. Aí, resultado, a mortalidade era um negócio fora do comum. As pessoas morriam, eram enterradas em valas comuns, né, sem ter direito sequer a um nome na lápide, né? Imagine lápide, não tinha nem um nome, não tinha nem lápide, imagine o nome, né? Então, isso foi uma situação muito constrangedora, e a grita foi geral no Brasil inteiro, e resultado, quando foi em janeiro, mais ou menos, do ano 1915, já em 1916, eles acabaram com o campo de concentração. Só que a ideia não morreu. Quando foi em 1932, que foi a segunda seca maior, a seca de 1932 foi maior do que a seca do 15. E aí eles estabeleceram novamente os campos de concentração. E ainda, diga-se de passagem, o campo de concentração do Alagadiço voltou, fizeram do Tirol, fizeram do Ipu, aumentaram o número de campos de concentração, e a mortalidade foi muito maior. Porque a corrupção, o dinheiro que era apurado para dar para as pessoas que estavam recolhidas nesse campo de concentração, né, não chegava nunca, não chegava roupa, não chegava tratamento médico, as pessoas morriam de inanição nos campos de concentração. Num local insalubre, num local sem nenhum cuidado, e cercado de polícia. Era um campo de concentração como os da Segunda Guerra Mundial. Né? Eram os campos, não é exagero usar a expressão de campo de concentração. Não é exagero. E aí, resultado, o negócio foi tão grande, morreram, na verdade, segundo consta, morreram mais de 50 mil pessoas, e aí o governo já era Getúlio Vargas, que tinha feito a Revolução de 30 e tinha tomado o poder, o Getúlio Vargas mandou acabar, ainda em dezembro do mesmo ano, de 1932, acabar com os campos de concentração. E aí, aí ficou na história. E esse assunto eu abordo. Mas como é que eu abordo? Eu estou falando da história, não é um romance autobiográfico, não. É porque tem um personagem que está fugindo do Ceará, para ir para a região da Seringal, lá no norte do país, e quando passa em Fortaleza, cai no campo de concentração. Né? E aí ele consegue fugir do campo de concentração e pega o navio e vai para o norte trabalhar no Seringal. Né? Essa história que está aqui, e é interessantíssima, eu aconselho todos a lerem, é da editora Dialética, a editora paulista, basta botar o meu nome ou o nome da editora que já acha, está na internet. Então, para você, o recado, pessoal. Está na internet para vender. Mais uma vez, o Fantasma do Padre, ditados populares já à sua disposição, né, Rivas? Pesquisou na internet e acha, você compra, recebe em casa. Ou o meu nome, Erivelto de Souza, ou o nome da editora, a editora Dialética. Perfeito. E procurar o livro, Fantasma do Padre, ditados populares, está lá para vender, tem em várias livrarias, em várias... você consegue puxar pela internet. Nas principais livrarias da internet você encontra. Eu aconselho as pessoas a ler os dois, né? A ler os dois. É lógico, leitura nunca é demais, né? E fundamentalmente, que comprem, né? Porque tem que vender meus livrinhos, bom, né? Tem que vender meus livrinhos. Então, vem o segundo volume do Fantasma do Padre, em que eu conto também uma história real que aconteceu no Ceará. Tem uma pessoa no segundo volume que vem fugindo da terra dele, em Cocal, no Piauí, da terra dela, em Cocal, no Piauí, uma mulher, Passo Sobral, em 1919, se eu não me engano, que foi no dia que estava a equipe fazendo a filmagem do
do eclipse solar para comprovação A teoria da teoria da relatividade. Aí passa por esse fato que é real. Que é real. Mas o fato que eu conto não é real, é fictício, né? É meramente fictício. A coincidência é que aconteceu na época em que essa mulher ia passando por lá, ela viu isso e ela narra, né? Ela mostra, ela conta essa história e eu conto no livro, né? Então, é muito interessante. Como eu conto também a questão da lepra. Nesse segundo volume 2, eu falo da lepra, da hanseníase, que graçou no Ceará, né? E teve aqui em Maracanaú, teve a colônia, né? Antônio Justa. Antônio Justa, e ela não cai em Antônio Justa, ela pega a lepra, essa senhora, depois que ela veio de Sobral, ela fica aqui... ela passa por aqui? Passa por aqui, ela fica ali naquela cidadezinha, já hoje é Caucaia, onde nasceu os parentes de Roberto Pessoa, como é o... que a gente foi lá na campanha? Foi na campanha. Ela, nessa cidade... Pega a Mucunã ali e vai descendo, passa ali na Calcaia? Já é Calcaia hoje. Como é o nome daquele já foi bairro, Maracanã, já é Calcaia. Então, ela fica lá e foi trabalhar numa pedreira, ela era uma região de pedreira naquela época, e pegou a hanseníase, né? A hanseníase você não sabe dizer como é que pega, mas ela pegou e principalmente a sujeira, uma série de coisas que ocasionam e que estabelecem a facilidade da propagação do vírus, né? Então, aconteceu, ela pegou... E ela pega no centro de Fortaleza, que teve uma época que o centro de Fortaleza, em 1921, 22, o centro de Fortaleza era cheio de gente vendendo verdura, vendendo outros materiais, pano de lavar louça, não sei o quê, pano de enxugar louça e tal, e tal, e tal. Eram leprosos que não tinham onde viver. Moravam nas marquises, moravam debaixo das marquises, e de manhã... Estavam lá vendendo. As coisas. Então, isso houve um clamor. Né? O jornal que existia em Fortaleza, chamado Nordeste, se eu não me engano, fez uma campanha enorme, e a partir daí foi que começaram a pensar, e ela caiu na colônia de Antônio Diogo, que foi em 1924, né? E morreu lá na colônia de Antônio Diogo. Na verdade, fictício tudo isso, né? Sim. Mas a colônia de Antônio Diogo existiu. Mas os fatos são todos reais. Todos reais, né? Todos reais. Então, e também falo nesse segundo volume, vou logo dizer para vocês ficarem curiosos e depois comprarem, da questão da guerrilha do Araguaia e das Farc, que essas pessoas, parentes dessa mulher que morre, migram do Ceará e vão para uma cidade que eu chamo de... deixa eu esquecer o nome agora. Uma cidade que fica na fronteira da Colômbia com o Brasil, né? Purgatório, vamos para um local chamado Purgatório, né? Essa cidade era invadida e tomada pelo pessoal das Farc, que faziam, nessa época, começavam a fazer o movimento político, né, libertatório, e resultado também a trabalhar com a cocaína. E fizeram, certo modo, tiveram um entrelaçamento com a guerrilha do Araguaia, que viveu no Brasil na época de 64. Então, história tem demais dentro desse negócio. Tem muita história. Agora, sempre o perpassa a história fictícia dentro de fatos reais. Dentro de fatos reais. Por quê? Porque as pessoas vivem num país e vivem numa região. Sim. Lógico que eu não posso simplesmente criar uma região. O livro Macondo, que é 100 anos de solidão, não é o livro Macondo, não, é 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques, né, que conta a história do nascimento do Macondo, também ele faz isso, só que ele cria uma região fictícia, ele cria a região de Macondo, né, na Colômbia, né? Não existia, mas ele criou para poder contar a história. Mas o senhor já criou em cima de fatos reais. Eu prefiro ir em cima de fatos reais, né? Em cima de fatos reais. E independente, é o personagem que passa naquele dia, naquele momento. Mas isso é interessante para aqueles que não conhecem a história, já aprender a história de uma forma mais... Pronto. Mais legal de se ver, de leve de adquirir. E para o pessoal, só para tirar uma última dúvida, Derivas, do pessoal que está acompanhando a gente e vai comprar o livro... São segundas edições de 2 livros que já foram lançados. Então agora é comprar 4 livros. Os 2 primeiros e esses 2. O Ditados Populares, que foi lançado com o nome Ditos Sábios, tem coisas... As coisas que estavam dele estão aqui. Mas certo. Só que esse segundo volume já tem muitas coisas aumentadas. Eu quero falar... Inclusive o Cearenseis, a questão do Cearenseis. Certo. Para o pessoal que, se interessei pelo Fantasma do Padre, mas quero ler a primeira edição, também encontra para comprar ainda. Conta, tá então lá. Você compra as 2 edições... Só que a primeira edição eu lancei pela editora Autografia,
né? E a segunda edição eu lancei pela editora Dialética, a autografia é do Rio e a Dialética é de São Paulo, né? Esse livro do segundo ditado, Fantasma do Padre, segundo volume, o que acrescenta é uma apresentação que eu fiz questão de fazer, porque eu não fiz no primeiro volume e resolvi fazer no segundo volume, né? Mas a história é a mesma, né? Só porque a primeira edição esgotou e eu tive que romper com a minha editora e tive que lançar o segundo volume por outra editora, né? Então pronto, pessoal, o recado está dado, vá atrás dos livros, leitura nunca é demais, e nesse dia do livro infantil, da leitura infantil, nada melhor que bater um papo com o Erivas. Mais uma vez, muito obrigado pelo papo, Erivas. Opa! Fique sabendo, não vai continuar não, mas o recado está dado a você. Garanta o livro do homem. Estou à disposição. Se você quiser alguma informação sobre o livro, vou dar o meu e-mail, né? eriveltodesouza@gmail.com. Pode perguntar o que você quiser. Pronto. Erivelto de Souza, Erivelto, não tem N, Erivelton, não. Erivelto de Souza com S, porque se fosse com Z era Souza, né? Era Souza. Erivelto de Souza. Então, pode perguntar o que você quiser, eu tenho o prazer de responder. É isso aí, eu fico sabendo, faz um break rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais informação para você. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas